11 de janeiro de 2014, a página do E, página da NOC, está mais uma vez aqui nesse ambiente fraterno, que é a residência do professor Gabriel Luiz, está aqui, em torno da mesa, em torno do café da manhã, aqui nós viemos conversar sobre a realidade política, a realidade social, né, de nossa cidade e do nosso estado. Comigo aqui nessa mesa, além do nosso anfitrião, o professor Gabriel, nós temos o nosso convidado especial, Maurício Magalhães, aqui, uma liderança do PSDB, um militante da administração pública aqui há muito tempo, que nos trouxe seu filho, o Maurício Júnior, que é advogado. Jovem. Isso, é a ala jovem do partido. E também Esse é de casa. Também da casa aqui, o Arquimedes Pereira Neto, que hoje está sem filiação partidária, mas é um dos dirigentes aí da articulação da Rede de Sustentabilidade aqui em Mato Grosso. Nós vamos conversar, e esse papo, no meio dessa conversa, o assunto que pinta, o assunto que polariza, é a possível candidatura a governador, é o possível lançamento aí do nome do PSDB ao governo do Estado, que é uma proposta que está sendo encabeçada pelo Maurício. E ele vai falar para a gente como é que surgiu isso e dos desdobramentos, desde que ele lançou essa possibilidade aí no cenário político do nosso Estado. Bom dia, Maurício. Por que essa sua disposição de mexer, sacudir esse cenário político eleitoral? Bom dia, NOC. Em primeiro lugar, um agradecimento muito grande ao Dr. Gabriel, que gentilmente nos convida para um café da manhã. E me dá a oportunidade, então, de beber nesse pote da sabedoria de jornalistas antigos de Cuiabá, muito respeitados, etc. E ele também, como na sua nova profissão de jornalista, que nos dá essa satisfação muito grande de ter um diálogo dessa forma. Que diálogo bom, porque você consegue conversar com pessoas sem nenhuma preocupação, absolutamente desnudo, sem nenhuma preocupação com as artimanhas ou com as armadilhas que normalmente a gente sofre. A sua pergunta, Enoque, para ser bem sintético, a resposta é a seguinte: eu me isolei completamente da política com o falecimento do governador Dante de Oliveira, meu amigo inseparável, trabalhamos muitos anos juntos, participei muito da administração dele e eu sabia como ninguém o que se passava na cabeça dele. Fez uma obra extraordinária para Mato Grosso e provavelmente vai ser no futuro reconhecido como um grande estadista ou talvez o maior estadista que já passou por esse estado. Kleber Lima escreveu que o Dante não era a maior figura do século XX, que provavelmente seria também do século XXI, mesmo morto, mesmo não estando junto conosco, provavelmente não iria aparecer um outro como ele para conseguir transmitir à população e colocar esse Estado num rumo de desenvolvimento que ele sonhava. Ainda tem muita coisa a ser feita. E eu me proponho a, dependendo do que o meu partido entender, eu me proponho a levantar essa bandeira de luta pelo desenvolvimento do Mato Grosso da forma que ele sempre sonhou e que eu também sempre sonhei junto com ele.
não será um momento político de efervescência ou de discussões internas absolutamente democráticas no rumo de coligações ou não coligações, etc., que vai empanar toda essa coisa. Eu podendo, vou postular e já comuniquei ao partido essa minha intenção. Eu vou postular, ir à convenção do partido como pré-candidato a governador, para ver se eu consigo, superado todos esses obstáculos, que são muitos, para ver se eu consigo ajudar a avançar nessa obra que o Dante iniciou e que não foi possível terminar, porque precocemente ele foi retirado do nosso meio. O professor Gabriel quer falar. Não, eu quero dizer o seguinte, eu fui criado no Vale. O Vale é um centro democrático de vivência, onde todo mundo tem o seu lugar. E esse projeto do Café da Manhã aqui é um projeto antigo. Ele foi suspenso durante algum tempo devido a uma série de problemas pessoais que eu tive, né? E hoje a gente está retomando de uma maneira brilhante, porque nós temos aqui um dos fundadores do projeto, que é o Enoque, com a sua cinegrafista internacional, e a presença de um candidato surpresa, que é o Maurício Magalhães, juntamente com o presidente da Ala Jovem, o Maurício Magalhães Júnior, advogado brilhante. Além de tudo, nós temos aqui da casa o representante da rede, eu velho, frequentador da minha casa, inclusive ele vem aqui não só para fazer política, mas inclusive creio em vocês que ainda tem gente que visita enfermos. E ele veio visitar o velho doente. Ganhou uma placa. Então eu estou muito feliz de poder reinaugurar o projeto do Café da Manhã, que eu acredito que todo sábado nós teremos aí um convidado especial, de uma maneira brilhante. Começamos já pelo topo, né? Pelo candidato surpresa. O professor Gabriel fala da enfermidade dele e tal. Maurício, e o PSDB? O PSDB está saudável. Como é que você avalia o partido? Ou você está se lançando nessa para dar uma recuperada na saúde do partido? Olha, o PSDB, a recuperação que o PSDB precisa está sendo muito bem conduzida no interior, em viagens, etc., pelo próprio presidente do partido e sua executiva, o deputado Nilson Leitão. Eu imagino que todo esse movimento, inclusive, que eu reputo de difícil assimilação pelo público, pelos eleitores, esse movimento de não candidatura majoritária no PSDB e uma coligação já de início, eu imagino que isso seja fruto não de uma vontade interna, mas talvez de uma falta mesmo das lideranças do PSDB terem se colocado à disposição para encabeçar um projeto como esse. Não imagino que haja necessidade de recuperação do PSDB. O PSDB está vivo. O PSDB tem candidato a presidente da República, um candidato muito bem postado, que é Aécio Neves. Eu me lembro perfeitamente de eleições anteriores, na qual eu não me impressiono com pesquisas nem nada. Eu me lembro perfeitamente de que, nessa mesma época, nós tínhamos o Dante em uma eleição, a última em 2002, com 80% de aprovação do Senado. O nosso candidato a governador tinha aí em torno de 50 e poucos. E o Blairo, que era um empresário, tinha 2 ou 3. Nada mais do que isso. Em outubro nós estávamos fragorosamente derrotados nas urnas, não só para o governo do Estado, como para uma candidatura
do Dante de Oliveira. A população de Mato Grosso talvez tenha nos dito naquela época, olha, vamos repensar, vocês, o Dante conseguiu demais, mas precisa avançar mais. Né? E esse caminho acabou se perdendo aí. Talvez seja o momento disso voltar. Eu preciso muito do partido. Eu não tenho nenhuma intenção de criar uma aventura. E nem tampouco de ser um candidato ou um pré-candidato tentando a exclusividade de afrontar as pessoas. Não tenho isso. Não tenho. Eu sou uma pessoa completamente despida desses sentimentos todos, etc. O que eu acho é o seguinte: o partido, seja ele qual for, ele se apequena e se diminui quando ele não tem chapa majoritária. Quando ele está indo a reboque, quando ele vai na garupa de alguém. Acho que ele já está muito bem escorado por uma candidatura nacional. É preciso de que Mato Grosso tenha militantes com responsabilidade suficiente, não para entrar numa aventura, mas para mostrar que o PSDB está aí vivo e que pode disputar uma eleição sim para governo do Estado. Nós já provamos no governo do Estado e fomos reconduzidos pela população para mais um mandato, quando houveram 2 mandatos consecutivos do PSDB, capitaneados por Dante de Oliveira. A população nos reconduziu. E foi uma época dificílima em que nós tivemos que fazer ajustes fiscais duríssimos. A população sofreu, mas sofreu junto conosco, com a certeza de que no futuro iria melhorar. Essa obra precisa ser continuada. Esse é o que me move. Quando o senhor fala essa obra precisa ser continuada, o que ficou pendente? Porque depois da geração da administração do Dante veio a administração, né, que a turma do Jaime chama a turma do olho azul, né, veio o pessoal da soja, os seguidores de Braille Maggi e tal. O que ficou faltando da geração do Dante na sua contribuição para a administração de Mato Grosso? Eu acho que fundamentalmente ficou faltando detalhes muito importantes. Eu acho que Mato Grosso avançou, isso é incontestável. Mato Grosso ele consegue avançar com o peso da iniciativa privada. Se o Estado estiver sendo dirigido por alguém que tenha consciência disso, o desmonte do Estado paquidérmico foi feito por nós. O Estado não ficou nem grande nem pequeno, ficou o Estado necessário. E o governador Blairo Maggi, ele teve as condições, com o Estado necessário, com todas as dívidas do Estado renegociadas, quer dizer, com um perfil de endividamento para 30 anos, quando nós tínhamos anteriormente saques diários nos cofres do Estado, toda a receita que entrava no Estado, não ficava aqui nem um minuto, o próprio Banco do Brasil bloqueava tudo e levava embora. Nós chegamos à situação de ter 5 folhas de pagamento atrasadas no Estado. Entregamos o Estado absolutamente equilibrado. Absolutamente. O governador Blairo Maggi, com estilo próprio, conseguiu navegar em águas calmas e teve um céu de brigadeiro durante seu governo, seus 2 governos. Né? Isso ainda sobra para o governador Silval. Cada um deles está dando a sua contribuição.
A soma de todas as contribuições é que faz esse Estado avançar. Mas o Maurício não é candidato que tem a soma de todos, não é pré-candidato de quem conserva consigo a soma de todos os medos. Os meus medos são menores do que a minha ousadia de enfrentar barreiras hoje vistas como intransponíveis. Eu tenho coragem suficiente para enfrentá-las. Mas, sinteticamente, novamente, o ajuste fiscal desse Estado foi abandonado. E sem um ajuste fiscal, nós não temos nos Estados como fazer política monetária. Nós precisamos, só nos sobra a possibilidade de fazer política fiscal. Nós precisamos, corrupção é menor, o roubo que se dá em cada Estado brasileiro, e isso é normal, e no mundo inteiro isso acontece. Isso acontece, isso não é privativo nosso, mas o assalto que se dá aos cofres públicos é muito menor do que o prejuízo que os estados têm com a omissão, com a falta com a paralisação de obras, com a falta de responsabilidade com a coisa pública. É isso que eu quero que entre nos eixos outra vez, é isso que eu quero que entre no caminho da normalidade. É nisso que eu me baseio e me estimulo para enfrentar uma luta como essa. Netinho, tem uma questão a levantar. Eu também. Maurício, a gente tem ouvido muito nessa mesa aqui as duas condições suas para defender essa pré-candidatura aí. Uma é a questão do fortalecimento do PSDB e a outra você coloca bem aqui o próprio legado do Dante. Gostaria de saber agora, no segundo ponto aí, do legado de Dante. Por que é tão imprescindível defender o legado, a memória de Dante? Olha, o Dante era uma pessoa extremamente organizada para fazer política. Ele era muito emocional, mas era muito organizado. Dante tinha planos de governos perfeitamente delimitados, perfeitamente, em que a discussão era muito grande, mas muito. Ele participava e abria essa discussão para toda a sociedade, aonde ele conseguia chegar. E no final, ele fazia então esses dois planos de governo. Eu confesso a vocês que o único plano de governo, e talvez tenha sido o último, que foi feito pela União, e muito bem feito, foi feito pelo ministro João Paulo dos Reis Veloso, que foi o PND Nacional, Plano Nacional de Desenvolvimento. Não vi outro depois dele. Talvez o ministro João Paulo dos Reis Veloso, ele se arrependa de ter, de alguma forma, endossado o PND 2. A marca dele é o PND, o Programa Nacional de Desenvolvimento. E o Dante fez isso no Mato Grosso com uma sensibilidade política brutal, baseado em parece que de Enoch. Lá tinha educação, estradas, e quando se dizia de estradas, se dizia de uma forma muito mais ampla do que a estrada simplesmente. Se dizia de um sistema intermodal de transportes para levar essa riqueza nossa toda e essa safra toda para os portos brasileiros e para a exportação. Estradas, educação, energia. É a próxima crise brasileira e não vai passar da Copa do Mundo. Preparem-se. Nós não temos energia suficiente. O Brasil não temos energia suficiente para sustentar um aumento de PIB superior a 2%. Não temos. Então a razão dos PIBs brasileiros estarem sendo ano a ano tão raquíticos não é porque não é capaz de crescer mais, mas não tem sustentabilidade para crescimento. Não tem energia para
sustentar um processo como esse. Hoje nós estamos em pleno período chuvoso e todas as térmicas brasileiras estão ligadas. Todas. Infelizmente, o nosso consumidor vai pagar um preço de energia muito mais caro do que ele imagina que sim, no ano de 2014. Tomara que a gente não vá para um outro racionamento muito forte. Vamos racionar via. Mas Mato Grosso está tranquilo com isso. Mas Mato Grosso está ligado ao sistema nacional, ao sistema interligado todo. Então, alguma beirada vai sobrar para nós. Apesar de a gente estar muito bem posicionado em termos de geração de energia, e hoje são um estado, um dos maiores exportadores de energia no Brasil. Muito bem. Esses 3 E's me incomodam muito a continuidade deles. Eles me alimentam. E acho que o Estado precisa ficar absolutamente dentro do que a Constituição manda. Do Estado necessário, ele precisa se preocupar com a educação, precisa se preocupar com a saúde, precisa se preocupar com a segurança pública e precisa ser o grande indutor, o fomentador do desenvolvimento que a iniciativa privada pode trazer para cá. O Estado não tem recurso para isso. O Estado só pode crescer se ele estiver de braços dados com a iniciativa privada. Ele precisa assegurar a continuidade desses investimentos todos e precisa muito mais, precisa ser o grande órgão regulador, grande órgão fiscalizador, que não vai deixar com que o consumidor seja vilipendiado no meio disso. Isso é o que nos move. Agora, o que eu quero esclarecer é o seguinte, para quem não conhece o Maurício, ele falou com muita propriedade, com muita segurança sobre o problema da energia. E eu quero recordar um pouquinho que esse moço, ele foi durante muitos anos diretor e presidente da SEMAC. Então ele fala conhecendo a causa. Agora, o pior da energia não é o aumento de custo, que todo mundo sabe que vai aumentar, é a falta dela. Então, nós vamos pagar muito, mas ela não vai faltar. Já é uma coisa boa. Mas, Maurício, você falou que o maior legado do governo do Dante foi exatamente o equilíbrio fiscal. E nós sabemos que com essa aventura aí da Copa do Mundo, o Mato Grosso foi iludido. Porque quando foi anunciada a Copa do Cabá, todo mundo dizia o seguinte: mas quem que vai bancar um novo estádio? Ah não, isso aí é iniciativa privada. 600 milhões sem a cadeira, o estádio não está pronto, corre o risco de não ficar pronto. Tudo empréstimo do BNDES. Nós vamos ter que pagar. E juros. Quando falar no transporte modal necessário, todas as obras são necessárias, não sou contra nenhuma. Eu sou fanático, sou Botafogo no meu gorrinho aqui. Né? Quando falaram em transporte modal, o que tinha no orçamento da União eram 400 milhões para o BRT. Mudaram para um que é 1.600.000 e na Copa do Mundo, com muito esforço, dizem que ele vai sair do aeroporto de Lona, que é o Marechal Rondon, e até a ponte de Jurumilha. Depois, não sei quando, ele vai terminar. Já está em mais de 1,5 bilhão. Empréstimo. Os viadutos, os túneis, os alagados, tem gente que confunde legado com alagado, entendeu? Quando falaram que as obras seria um grande legado, os engenheiros entenderam que foi alagado. Então alagou tudo. Então, túneis, trincheiros, viadutos, rotatórios, esse recurso, de onde vem? O Mato Grosso não tem, por causa do equilíbrio fiscal que você acabou de falar. Não, isso aí é PAC. O PAC foi extinto. E me parece que o problema da justiça. O problema da Justiça Federal. Então, na verdade,
nós nos endividamos e hoje se fala em 9 bilhões. Como é que vai ser esse negócio para pagar, hein? Como a futura administração do Maurício vai enfrentar essa... Como é que vai enfrentar esse isso? legado? Quer dizer, a previsão é que no próximo governos, eu não vou pagar essa dívida, mas os meus bisnetos, tataranetos vão pagar. Como é que vai pagar isso? Como que vai rodar isso? Porque nós estamos no nível, quando o Dante saiu. Aí, com 12 anos de governo, não? Desmontado. 12 anos. E agora vai deixar como legado uma dívida que oficialmente está em 9 bi, acima do combinado. E aí? E aí o futuro governador disputa essa... Olha, eu queria me alinhar à parte da fala do Dr. Gabriel Novis. Eu também não sou contra a obra, não, e acho que as obras precisam ser feitas. Eu fico imaginando, Enoque, que a nossa perimetral foi construída com Dante, prefeito de Cuiabá. E ele fez esse círculo todo que na época circundava praticamente a cidade toda, ficava do lado de fora, apenas ali no bairro no Carumbé, etc. e tal, que era abastecido pela Avenida dos Trabalhadores, né? E que hoje se chama Avenida Dante de Oliveira. Mas ele fez esse entorno, ele deu uma desafogada nesse trânsito de Mato Grosso. Muito bem. Como prefeito, nunca mais ninguém pregou um prego nela. Nunca mais ninguém mexeu numa rótula dela. E Mato Grosso jogando 3, 4, 5 mil carros por mês no trânsito. Como é que isso podia ser suportável? Então, alguma coisa de bom vai ficar aí, doutor Gabriel. Essas trincheiras, esses viadutos, etc. Tudo isso é muito importante. Não tenham dúvida disso. A cidade vai ficar mais ágil, mais rápida, mais desafogada, né, com essas obras. Caro? Imagino que sim. Empréstimo? Não é bom. Mas o Estado não tem poupança. O Brasil não tem poupança. Por isso ele não tem um crescimento sustentável. Mas esse Mato Grosso nosso é tão abençoado, mas tão abençoado, que ele consegue crescer 3 ou 4 vezes mais o PIB de Mato Grosso do que o PIB brasileiro. Então, quando saem esses PIBinhos raquíticos do Brasil, olhe o PIB de Mato Grosso. Verifique no mesmo período o PIB de Mato Grosso. Não tenho nenhuma tendência para imaginar, como os militares imaginaram, que Mato Grosso precisaria ser dividido, porque senão se tornaria uma potência que em qualquer momento iria se desmembrar do Brasil. Isso não passa pela minha cabeça, eu acho que foi um delírio. Chegou a ver esse delírio? Houve, eu acho que foi um delírio. Era questão de segurança nacional, não era outro problema para se dividir Mato Grosso. Era questão de segurança nacional, era não deixar que o Mato Grosso, tivesse aquela pujança toda e chegasse a isso. João Paulo dos Reis Veloso era um gênio. Ele sabia que isso aqui iria explodir em termos de progresso. E é fronteiriço a vários países. Cuidado com esse Estado. Não é dele a ideia de divisão. A ideia de divisão era do ministro-chefe de governo, Goberido Couto Silva. Muito bem. Mas nós estamos vivendo esse momento de muitas obras em Cuiabá, de obras criticadas ou não. Nós estamos vivendo um momento em que alguns imaginam que nós estamos derrubando um estádio bom e fomos construir um elefante branco para o futuro.
Eu vi isso no discurso de um prefeito quando meu cunhado entregou a prefeitura de Cuiabá por volta de 1978, Rodrigues Palma. E o prefeito que então entrava disse: o Palma acaba de inaugurar um elefante branco, um pronto-socorro desse tamanho. Isso é um absurdo. Nos próximos 50 anos isso não tem movimento. É esse pronto-socorro de Cuiabá. É esse aí. É esse. Vamos dar tempo ao tempo. Enquanto isso, se a gente puder melhorar a vida dessa capital, vamos melhorar. O Estado assumiu o compromisso? Assumiu. Tem que pagar. Tem que pagar. De que forma que é que se faz isso? Equilíbrio fiscal, é correr atrás do ajuste outra vez. Foi desajustado, vamos correr atrás desse ajuste fiscal outra vez. Isso é para profissional nessa área, isso não é para neófito. Gestão pública precisa haver experiência. Ela precisa vir comandada por alguém que tenha experiência no assunto, que já tenha vivido isso. Eu me disponho a fazê-lo. Talvez essa seja a razão principal de eu ter decidido colocar meu nome à disposição para que o PSB, caso entenda como eu entendo, apoie essa pretensão. Fora disso, eu vou ser derrotado na convenção. Eu não tenho. Eu sou o candidato do não. Eu não tenho dinheiro. Eu nunca disputei uma eleição na minha vida. Nunca. Eu comandei partidos, tanto o PMDB como o PSDB. Eu fui membro de todos os diretores. Eu lutei muito para ajudar a eleger os amigos e os companheiros de partido, aqueles que eu acreditavam serem políticos sérios, e eram, mas eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho um passado político de urna, de teste nas urnas. Eu não tenho essa militância tão grande assim que me desse condição de dizer eu sou um arrumador de votos, eu sou um campeão de votos. Isso era Dante de Oliveira. Eu não. Eu não. Eu preciso do partido. Eu preciso de ser entendido como uma pessoa que é séria e que quer fazer um projeto sério. Aqueles que entenderem que isso é um deboche, que isso é uma ousadia destemperada minha, ou até mesmo um delírio, não tem nenhum problema. Vão se alinhar àqueles que querem levar esse partido para a garupa de alguém. É democrático. Tudo é democrático. Nós vivemos numa democracia e não podemos admitir imposição de quem quer que seja, nem de um simples militante como eu. Ô Maurício, quer dizer que então essa dívida que eu acho monstruosa que vai ficar aí é uma marolinha devido à riqueza de Mato Grosso, você afirmou. E sendo assim, esse descaso, essa desgraça com a saúde, com a educação, com segurança, problemas sociais, é falta de vontade política? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quer dizer, nós temos dinheiro e nós não temos hospital em Cuiabá, nós não temos hospital em Mato Grosso, aqui está todo mundo morrendo, importando médico, alugando médico e tendo dinheiro em caixa. Isso é muito triste, foi coisa muito séria. O doutor Gabriel pisou no meu calo. Marolinha é termo do Lula. Eu não diminuo as responsabilidades do que vai acontecer. Mato Grosso tem sim um privilégio. Ele cresce a níveis muito mais altos do que o Brasil. Graças a Deus. Mas ele tem problemas seríssimos e que precisam de infraestrutura e que precisam ser bem encaminhados. E eles se referem muito à educação e à saúde.
Eu acho que é gestão sim, doutor Gabriel. Acho sim. Porque um governador, e é bom que a população saiba disso, é nada mais, nada menos do que um tesoureiro de luxo. A lei se encarregou, o arcabouço legal todo se encarregou de vincular todas as receitas do Estado. Exemplo, receita bruta do Estado de Mato Grosso, X, 1.000, hipoteticamente, 25% tem que ir para os municípios, para o fundo municipal, é transferido de imediato, ponto. Sobrou 75%, quero fazer 75% voltar a 100%, ele passa a ser o 100% do Estado, ele passa a ser o total do Estado, 25% vai para a educação. Mas não vai. Vai. Não vai. Vai. É obrigatório ir. E ele precisa ser cumprido sob pena de responsabilização criminal desse gestor que não cumpre. X%, 14, meu filho, hoje, porque ele é progressivo, 12% vai para a saúde. Muito bem. 15% vai para o serviço da dívida. Mas se eu tenho 25% para a educação e se eu tenho 12% para a saúde, eu já estou garantindo as condições mínimas para que haja uma saúde boa e para que haja uma educação de qualidade. Precisa de gestão. Porque o dinheiro é infindável. Ele não termina. Se nós tivermos 25% para a educação ainda vai mal. Se subir isso para 30%, ela continua aí mal. Se subir para 35%, ela continua aí mal. Porque não tem gestão. É isso. O dinheiro existe. O dinheiro existe. O que falta é o comprometimento da gestão correta com a aplicação desses dinheiros públicos. E eu digo então, e disse hoje, quando nós conversamos antes, a omissão é o pior dos pecados contra a administração pública. É muito pior do que a corrupção, é a omissão. Ela é terrível, ela é brutal. Ela faz com que os dinheiros que estão à disposição de uma determinada secretaria, ele se perca pelos corredores e não chegue à sala de aula ou não chegue ao hospital. Mas o dinheiro existe. O dinheiro, a população de Mato Grosso, pagando os seus impostos, ela põe ele lá dentro todo mês. É isso. O senhor se dispõe, em nome do PSDB, a comandar esse processo, né, de reativação partidária e de presença política dos tucanos na disputa em Mato Grosso. Mas as lideranças do PSDB, principais que estão aí, comandando os diretórios dos partidos, publicamente já assumiram compromissos com um nome que o PSDB antigamente rivalizava muito, que é o nome do atual senador e ex-procurador da República, Pedro Taques. Foi tranquilo para o senhor imaginar que o PSDB vai fazer campanha junto com o Pedro Taques, um homem que determinou a invasão do diretório do PSDB, invasão do escritório do Dante? Como é que isso está na sua cabeça? E o senhor acha que já houve um acordo aí das demais lideranças para esquecer esse passado? Não, aqui eu entendo que o partido, em um determinado momento, e muito recente, ele se viu com a necessidade de fazer uma coligação, sim, de encaminhar uma coligação, porque parece que, consultados os grandes nomes do partido que poderiam encabeçar uma chapa a governador, Esses grandes nomes seriam? todos esses recusaram. Wilson Santos, Eu imagino o deputado Wilson Santos, a ex-deputada Thelma, Guilherme Maluf, os deputados do partido, principalmente o deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente do partido. E então parece que eles escolheram esse caminho. Não sei se no momento estavam errados, não. Era preciso dar uma sequência a isso tudo. Quer dizer, não podia sair do meio político simplesmente porque não aparecia alguém
que se disponibilizasse a oferecer o seu nome para uma disputa como essa. Acho que o quadro mudou. Acho que hoje o PSDB não pode colocar isso como desculpa, porque eu me disponho a ser pré-candidato, respeitando toda a lei eleitoral e todas as condições internas do partido. Eu não vou bater de frente com ninguém, mas ninguém vai bater de frente comigo também. Eu espero assim. E eu espero que essa posição seja completamente reformulada a partir de agora. Se o partido caminhou para essa, e nós sabemos que sim, isso está estampado nos jornais. Eu já tive confirmação disso até pelos próprios dirigentes do partido. Se o partido caminhou para uma coligação junto com o senador Pedro Taques, se caminhou para isso, não tem, é preciso de rever essa posição, eu imagino. Ante a postulação minha, é preciso que se chame o único órgão que pode dar a palavra final nisso, que é a convenção. Os convencionais todos do partido precisam ser convocados pela direção partidária e colocado para eles, olha, duas alternativas, uma coligação, outra candidatura própria, desde que eles votem. Aqueles que têm um pensamento como o meu, provavelmente vão me ajudar. Aqueles que abominam completamente, até mesmo o legado de Dante de Oliveira, e resolveram passar uma borracha em tudo que aconteceu no passado, que acompanhe o senador Pedro Taques. O senhor tem, na sua postulação apresentada, se ela for derrotada, o senhor estaria a cavaleiro, tranquilo, para fazer campanha com o ex-procurador Pedro Taques? Eu provavelmente, Enoque, eu vou ter uma dificuldade muito grande nessa campanha. Como eu não sou político de carreira, profissional, disputador de eleição, eu não omito a verdade. Não estou dizendo que os outros políticos mentem, mas muitas vezes omitem. Eu não omito. Eu não faço campanha nunca para o senador Pedro Taques. Eu não acho que ele é uma sumidade jurídica, um grande professor. Ele tem que fazer um pagamento ainda aos seus eleitores que lhe deram um mandato de 8 anos. Ele não pode abandonar esse mandato na metade. Eu não conheço o suplente dele, você conhece? Você votou em algum suplente? Não, você votou no Pedro Taques. Ele precisa de cumprir os 8 anos dele. Ele está passando, de alguma forma, o carro na frente dos bois. Ele é novo, muito novo, ele tem a juventude ao seu lado. Ele precisa de fazer um mandato que consiga trazer benefícios claros para esse Estado e não ficar lá como simples sucessor do Demóstenes Torres, como preside uma comissão de processante aqui, preside outra comissão processante ali, preside uma CPI de não sei o quê, relator de não sei o quê. Muito bom para o Brasil. Mas não pode haver desequilíbrio. Cada Estado, o Senado é o moderador de tudo. Cada Estado tem 3 senadores, é o único lugar onde nós somos perfeitamente iguais. Na Câmara Federal, São Paulo tem 70 deputados, nós temos 8. O Senado é que é o equilíbrio, o Senado é que é o responsável pelo Estado. É preciso sair dali as grandes mudanças estruturais que cada Estado precisa de viver.
Isso não vai sair presidindo CPI ou sendo o Romeu Tuma do Senado. Ele precisa dar resposta à sociedade mato-grossense da avalanche de votos que ele recebeu como senador. Ponto. Netinho, você que já esteve alinhado politicamente com o senador, você acha que, pelo que você também vivencia aí nos bastidores, eu acho que a maioria da liderança do PSDB abrirá um espaço para essa proposta que está sendo discutida e colocada aqui? São duas coisas diferentes, né? O projeto do senador reunir a frente de oposições dentro de Mato Grosso é um projeto que está sendo levado adiante. O que o Maurício está colocando aqui é uma estratégia dentro do PSDB, estratégia nacional dentro do PSDB, de alocar também dentro desse espaço da frente de oposições ante o governo federal, ante a política destacada no governo estadual, de também ocupar um espaço. Então, são coisas diferentes. A gente continua, nós continuamos alinhados com a frente de oposições na busca de caminhos para Mato Grosso. É por isso que nós participamos desse café da manhã aqui, não é, doutor Gabriel? Como você também é o renovador, mas a rede também se situa dentro desse projeto. Isso. A partir do processo de renovação da política nacional, que precisamos ter, essa releitura dentro do novo espaço do século XXI, do modo de fazer política dentro do Brasil, a rede da qual eu sou o fundador e não mais articulador, não mais representante legal da rede, mas militante desses espaços de discussão política, a gente vê que existem espaços para diálogo, quando a gente está falando aqui, diálogos democráticos, diálogos dentro do partido dele, dentro da sociedade, para que a gente possa construir caminhos que respondam aos anseios da sociedade mato-grossense. E não fiquem uma meia dúzia de pessoas só tentando fazer uma gestão visando os interesses econômicos de grupos empresariais. Então é com isso que a frente de oposição está construindo, e acredito que é um pouco da proposta do que o Maurício está falando, foi aquela pergunta que eu fiz, do legado Dante, da busca dos anseios democráticos, de permear a própria sociedade, entendeu? As discussões. Então, é por aí que eu vejo a estratégia do Maurício agregar mais forças para discutir a sociedade, discutir os programas do que existia e do que existe hoje, do que pode ser bem aproveitado e do que pode ser avançado. E ele está se propondo a isso, nesse sentido que a gente discute aqui com o Maurício, certo, Enoque? Estou discutindo mais com o Enoque aqui. Eu posso, Enoque, fazer uma inflexãozinha só? Ironia, né? Que ironia. Nós estamos assistindo o comando de um processo das oposições em Mato Grosso. O PSDB tem um candidato a presidente da República perfeitamente claro, lançado, e um grande gestor público, um grande administrador, já provou isso por 2 mandatos em Minas Gerais, conseguiu fazer o sucessor. O sucessor tem feito um mandato ótimo, porque recebeu um Estado equilibrado nas mãos. Muito bem. Mas não tem candidato no Estado. Não tem. Precisa se engarupar em alguém. Muito bem. O senador Pedro Taques comanda as oposições hoje no Mato Grosso, no projeto dele. Ótimo. Mas quem é o candidato a presidente da República apoiado pelo senador Pedro Taques? O partido dele não tem. Tende a seguir Ele quer ser o quê? Ele quer apoiar Aécio Neves, ele quer apoiar Dilma, ele é contra, segundo ele. Mas o partido dele apoia. Ele quer apoiar, tem essa ironia também. Ele é contra, mas o partido apoia. Mas Eduardo Campos, sim, ele quer dar palanque para o Eduardo Campos. Ele quer dar palanque para Aécio Neves, ele quer dar palanque. Afinal, quem que é o candidato dele? As coisas não estão bem concatenadas. Acho que precisa se rever isso tudo. Está nos jornais, nesse final de semana, aí, que o PSDB, nacionalmente, está decidindo pela verticalização. No dia 11 vai haver uma reunião da executiva e deve ser estabelecida lá a orientação nacional, porque as chapas regionais não podem ser dissonantes das alianças
forem definidas nacionalmente. Aí, em Baçaí, né, como é o Antônio Baçaí. Antônio Baçaí, acho que ontem na Folha de São Paulo eu li. Isso tenderia a fortalecer o seu projeto? Sim, sim. Se a verticalização fosse, apesar de eu entender que a política local nos diversos estados, ela quase que inviabiliza uma verticalização, porque cada um dos partidos dentro do seu quintal próprio tem interesses um pouco divergentes do que é o interesse nacional, mas se vier uma imposição dessa do partido nacionalmente, 11 de fevereiro. Né? eu digo que as minhas chances de ser, as minhas pretensões ou as minhas postulações dentro do PSDB melhoram muito. Melhoram bastante. Professor Gabriel Luiz, mais alguma questão? O senhor que é tão inquieto. O senhor não ficou satisfeito com a questão aí da gestão? Estou satisfeito com a reunião aqui, né? Com o prestigiamento que vocês me deram. Minha casa está sempre aberta, sempre foi aberta, você é testemunha disso. Agora, eu só quero ter uma opinião pessoal minha, e com essa idade eu tenho direito. Esse direito tem preferência na fila. Consta do Estatuto dos Idosos. Eu não acredito em renovação política em partidos que não têm ideologia. Eu não acredito em renovação. O que eu acredito e sempre defendi foi pelo menos a rotatividade do poder. Só isso. Maurício Magalhães, nós conversamos aqui longamente sobre suas pretensões. Agora você vai encaminhá-las para as instâncias partidárias. Né? Parece que você já está conversando aí com a direção estadual, através do deputado Nilson Leitão. Hoje, aí no Jornal A Gazeta, o advogado, ex-presidente do OAB, o Ciel, e presidente do municipal, né? Não. Secretário-geral do estadual está dizendo que, uma notícia que fala que você desistiu e que ele já estaria acordado com o Pedro Táxi. Então existe aí um quadro nebuloso, né? E que precisa se esclarecer. Nós, efetivamente, na nossa humilde palha, vamos tentar acompanhar essas discussões e agradecemos a paciência das suas colocações dessa conversa conosco aqui e vamos ver o que acontece. Olha, quem tem muito a agradecer sou eu, Enoque. Eu não estou em campanha e nem em pré-campanha. Mas só existe uma possibilidade de que início de projeto, que essa formulação consiga avançar, que ela tenha respaldo das inteligências desse Mato Grosso, que ela tenha respaldo do Enoque, que ela tenha respaldo de outros jornalistas muito bem posicionados e que acompanham a política do Estado, que ela tenha respaldo de pessoas como o Dr. Gabriel, etc. A quem nós agradecemos muito por ter nos convidado para esse café da manhã na residência dele. É importante isso. Eu gosto muito dessa intimidade. Ele não nos convidou para ir em algum escritório ou no consultório dele ou no local de trabalho. Ele nos convidou para um local sagrado, é a casa dele. Né? E eu agradeço muito por isso. Terminando, só deixar aqui, repetir mais uma vez, aquilo que eu, Enoque Cavalcante, tenho escrito ao longo dos anos aí. Sempre defendi. Partidos políticos são importantes, eles precisam ter força. As ideias precisam ser esclarecidas e as posições também. Na minha página, nos meus escritos, eu sempre tenho dito. Estabeleceu-se a eleição em 2 turnos, numa capital como Mato Grosso, num estado como Mato Grosso, para que os embates partidários aconteçam, para que os partidos se fortaleçam buscando o apoio e o respaldo popular. Então, no primeiro turno, eu sempre defendi, todos os partidos que tiverem essa possibilidade, que lancem seus nomes e que levem suas ideias ao conhecimento da população. O partido que não lança candidato é um partido que se enfraquece. Digo isso porque, assim como você fala hoje do PSDB, eu tenho falado ultimamente do PT.
né, que ficou a reboque aí dos sojicultores e praticamente desapareceu, perdeu espaço aqui. Então eu o saúdo por, né, também respaldar esse entendimento de que partido tem que ter candidato, partido tem que disputar, né, a coerência de suas ideias junto à população. Isso é democracia. Isso é democracia. Fazendo isso, estamos fazendo democracia, estamos aperfeiçoando a democracia. Conchavo de bastidor pode até resultar, mas não é o melhor. Não é o recomendável. Obrigado.